Pessoal, estou aqui com o Lorivaldo Lopes, nosso professor, mestre contábil, para falar de um assunto que está tirando o sono de muita gente. Vamos falar de transfer price, professor? Estou à disposição. O que é transfer price? Transfer price, Thalissa, é uma regra tributária que os países envolvidos em desenvolvimento tentam coibir o crime chamado crime de evasão de divisa. Hoje é comum quase todos os países ter essas regras. O Brasil adotou isso a partir de 1997 com a Lei 9.430 e agora, a partir de 1º de janeiro de 2024, o Brasil passou a adotar as regras internacionais de transfer price, como ocorreu com a contabilidade. Em 2010, o Brasil passou a adotar as regras internacionais, que é o IFRS, e agora nós estamos vendo exatamente o mesmo cenário com relação ao preço de transferência. Mas o que é o preço de transferência? É uma forma de você coibir o crime de evasão de divisas, mandar dinheiro para fora sem tributação. E o que mudou, Lorivaldo? Mudou a metodologia, né? A Devolt sempre foi uma empresa que é um ícone, né, na questão de transfer price. Já trabalhamos com empresas de diversos países e sempre na frente com o transfer price. E agora, como o Brasil pretende uma cadeira na OECD, a OECD impôs que para poder conseguir essa cadeira, além de outras exigências, uma delas é que mudasse as regras do transfer price válidas até 2023 no Brasil. Bacana. E você vê essa mudança como positiva para o Brasil? Qual que é a sua visão? A minha visão é bem positiva, né? Nós tínhamos o preço de transferência com regras próprias, apesar do Brasil ter adotado o modelo formato OECD, mas com taxas fixas, com margens fixas. Nas regras da OECD, isso não existe. O que prega a OECD? A OECD prega que o preço que você pratica com parte relacionada e também nas transações com paraíso fiscal tem que ser as regras do mercado livre, sem superfaturar a importação, bem como sem subfaturar as exportações. Com isso, o Brasil, entrando na OECD, passa a ter mais credibilidade e, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter mais investidores aqui no Brasil. Eu vejo que a mudança é grande, estou ouvindo muito falar, né, de transfer price para lá, transfer price para cá. Você acha que os profissionais da área estão preparados para lidar com essa mudança? Nesse momento, eu sou da área, eu te respondo, né, com conhecimento de causa, porque eu sou da área, sempre trabalhei com transfer price, inclusive editei um livro de manual do preço de transferência. Tive a felicidade de ter esse livro editado também na língua inglesa, para o meu conforto, né? E assim, nós, a Devolt, Auditores Independentes, saiu na frente. No entanto, a mudança é muito radical com relação àquilo que nós tínhamos até 2023. Eu confesso para vocês que eu não vejo assim grande número de profissional no Brasil conhecedor de transfer price. O Brasil é carente desse tipo de profissional. E agora, com essas mudanças, aquelas pessoas que militavam na área vão ter que estudar diuturnamente e procurar fazer mentoria, cursos e mais cursos. Eu, inclusive, fiz um curso nos Estados Unidos, né? Lógico que eu não fui fazer o curso lá, mas eu peguei um curso de lá, adquiri esse curso e fiz aqui no Brasil. E com isso já abriu a minha cabeça e estou, inclusive, implantando já o Transfer Price na Devolt, já com alguns clientes em andamento. Nós, que somos profissionais da área de Transfer Price, precisamos, sem dúvida nenhuma, nos adequar a essa nova realidade que vai ser realmente trabalhosa, né, para que a gente possa aí fazer um trabalho de transfer price a contento e sem colocar os nossos clientes em riscos. E você acha que, bom, com muita prática já nesse ano, né, Lorivaldo, qual que é o maior desafio que você está enxergando nas empresas, né? O grande desafio é exatamente a falta de conhecimento e a mudança de paradigma. Nós tínhamos aqui no Brasil os métodos de preço de transferência com margens fixas, isso realmente era muito bom para o profissional que opera no transfer price, porque a gente tinha métodos de forma mais objetivas, ou seja, era mais fácil calcular o transfer price. A nova metodologia na nova metodologia é muito grande o subjetivismo. Isso traz dificuldade para nós, profissionais da área, mas eu creio que essa é uma questão de tempo. Eu acho que depois de 2, 3 anos, a gente vai estar bem afinado nessa questão
acredito até que atendendo muito bem a nossa clientela, e nós, profissionais da área, não devemos medir esforços para isso. Legal. E como que funciona essa escolha do método, Lorivaldo? Então, existe um melhor? Como que é? Pois é, isso aí é uma coisa também que veio para mudar o nosso pensamento, porque até 2023, nós, contadores, usávamos aquele método que gerava o menor ajuste tributário, né? Ou o que não gerava nenhum ajuste tributário. Então, na nossa cabeça estava, qual é o melhor método? O melhor método é o que não gera ajuste, ou aquele método que gera o menor ajuste. Essa mudança de paradigma começa com essa nova realidade. Hoje não é mais assim. Hoje nós temos que adotar o método mais apropriado. Aí você se pergunta, mas qual é o método mais apropriado? Não é o que gera o menor ajuste. O método mais apropriado é o método que está dentro do princípio arm's length, que é o princípio do não favoritismo. O que é isso? Quando eu opero com pessoas que são partes relacionadas, as condições devem ser as mesmas de que eu operasse com pessoas não relacionadas. Então, veja, hoje é necessário utilizar o método mais apropriado. E esse método mais apropriado pode até ser o método que gera o maior ajuste, mas se ele for o mais apropriado, é ele que deve ser utilizado. Ou seja, uma mudança radical de nosso pensamento, né? Como é que eu enxergava isso antes? Como é que eu enxergo isso agora? Então mudou totalmente a forma de ver o Transfer Price. Lorivaldo, dá um exemplo de Transfer Price no novo método. Nós temos o PIC, né? Ele é o único que se assemelha com o PIC que nós tínhamos anteriormente. Nós temos o MCL, nós temos o MDL, que são métodos baseados nas operações, e temos outros métodos que são baseados em margem de lucro. Mas sempre a comparação é feita entre uma parte que é relacionada, ou seja, entre transações relacionadas e transações com partes não relacionadas. Em qualquer um dos métodos que você cair, você está sempre comparando ou margem de lucro, ou margem operacional, ou margem líquida. Sempre compara uma transação entre partes relacionadas com partes não relacionadas. E veja, essa metodologia nova que nós temos realmente nos põe dentro de um mercado mais saudável, menos evasivo, e também dentro de uma realidade maior do que aquilo que nós tínhamos. Por quê? Porque nós tínhamos, por exemplo, um método anterior chamado PRL, que ele jogava lá margens de 20%, 30% ou 40%. E a grande curiosidade da OECD foi de onde saíram essas margens. Como nós também tínhamos o CAP, que era custo mais 15%. Por que os 15%? E aí a OECD, ao analisar o TP do Brasil, ficou curiosa, mas de onde essas coisas surgiram? Realmente era uma coisa muito agradável para nós, operadores, porque a gente tinha um cálculo a ser feito de uma forma muito mais objetiva, e passamos agora para outros métodos. Nós temos 5 métodos, nós temos o PIC, nós temos o PRL, nós temos o MCL, MDL e outros métodos. E você escolhe aquele método que é o método mais próximo no valor de mercado. Então você imagina, por exemplo, que você importou uma mercadoria por 1.000 e o preço de mercadoria dessa mercadoria no mercado é 500. Observa você que você está faturando por quanto? Você está superfaturando 500. Você vendeu essa mercadoria por 600. Se você importou por 1.000 e vendeu por 600, você está tendo o quê? Mandando 400 mil lá para fora sem pagar tributo. E é exatamente essa a regra que o Transfer Price traz. Ela coíbe essa prática. Então, esse 500 que você pagou a mais, na hora de você calcular seu imposto de renda e a tua contribuição social, você tem que adicionar a base de cálculo para fins tributários. Com isso, em tese, você coíbe o crime de evasão de divisas. Então, o Brasil agora começa, né, obrigatoriamente a falar a língua de outros países. Sem dúvida. No quesito Transfer Price, o Brasil passa a ser um país igual, passa a ser mais acreditado, né? Vamos atrair seguramente mais investidores, porque o nosso Transfer Price segue exatamente as regras estabelecidas pela OECD. O que é a OECD? A OECD, a gente sabe, é a Receita Federal do mundo, e ela que legisla a nível global na questão tributária, além de outros afazeres que ela tem também, né? Eu ia entrar nesse ponto de investidores, né? Com certeza, como você citou, muitos
viam aqui no Brasil e não entendiam, né, essa nossa tributação. Então, acredito que nos próximos anos também a gente ganha mais força. O que você acha? Não tenho dúvida. As regras antigas, para nós, operadores do TP no Brasil, eram bem claras e objetivas. No entanto, as pessoas de fora não entendiam muito por que nós temos margens fixas. Né? Isso, a OECD veio e falou... De onde vinham essas margens? De onde vem você sonhou, isso foi psicografado, né? Então, isso acabou. Isso acabou e realmente, como nós estamos aí adotando as regras internacionais impostas pela OECD, seguramente os grandes investidores, né, eles não têm tanto medo agora de investir no Brasil, sabendo que a regra do preço de transferência no Brasil segue a linha da OECD. E antes não seguia, nós tínhamos nosso próprio transfer price, nossa própria legislação criada aqui no Brasil. Perfeito. Bom, conta pra gente um caso prático da DeVolt que você passou de transfer price. Eu vou te contar uma história interessante. Nós fomos, certa vez, contratados para fazer um cálculo de 5 anos de transfer price de uma empresa que fatura em torno de 2 bi por ano. E quando nós fizemos o transfer price, nós observamos que em todos aqueles anos de importação, era importadora, a empresa tinha ajuste, né? Tinha ajuste de TP. E essa empresa vinha amargando um prejuízo fiscal muito grande. Né? Ela vinha amargando um prejuízo fiscal, que na verdade o prejuízo fiscal era exatamente o que? Oriundo do preço de transferência. Porque eles não calculavam o preço de transferência. E olha o que nós fizemos, calculamos os 5 anos de preço de transfer price, deu ajuste, e todo aquele ajuste comia aquele prejuízo que a empresa pensava em ter. E o que é mais curioso, ela pegou esse prejuízo que ela teve e aproveitou uma regra brasileira que permitiu que as empresas pudessem pagar tributo com prejuízo fiscal. Observa, a empresa aproveitou um prejuízo fiscal para pagar tributo e quando nós calculamos o transfer price, ela não tinha prejuízo. E isso causou um transtorno muito grande na direção da empresa. Nossa, mas como assim? Caramba. Pois vocês compensaram um prejuízo que vocês não tinham, porque em todos esses 5 anos que nós calculamos o transfer price, você teve lucro fiscal. Só que a contabilidade dele registrava o quê? Registrava um prejuízo. E quando nós fizemos o cálculo, deu lucro. Só que eles compensaram um prejuízo que eles não tinham. Você imagina o BO que essa empresa está vivendo até hoje. Ou seja, pegou um prejuízo, pagou tributos, veja bem, e aquele prejuízo que eles diziam ter, eles não tinham. Aquilo é exatamente o quê? Originado pelo superfaturamento de produtos de uma matriz que eles tinham nos Estados Unidos. Então, isso quando foi à tona, a cúpula da empresa pirou o cabeção, né? E a gente falou, olha, a gente está aqui para ajudar, mas esse é o cálculo de vocês. Então foi muito bizarra essa situação e essa empresa está sofrendo com isso até hoje. Caramba, pela falta de não fazer, na época certa, o cálculo do preço de transferência. Caramba, ou seja, agora, mais do que nunca, tem que estudar muito, né? Precisa estudar, porque as regras são novas, estão aí. Como eu disse para vocês, no Brasil nós não temos grande número de profissionais ligados ao transfer price. Se você que está me ouvindo, eu até recomendo para você estudar o transfer price. De repente você pode virar um grande consultor e ser um profissional diferenciado no mercado. Fica para você aí a minha dica. Que demais, Lorivaldo. Bom, não tenho dúvidas que a gente tem muito o que falar sobre esse tema. Quero te agradecer e posso pedir para vocês, né? Mandem perguntas, quais são as suas dificuldades aí com o transfer price, que a gente vai voltar a falar desse assunto com certeza, né? Sim, eu acho uma boa ideia, Thalissa, você criar esse canal de tirar dúvidas, né? Se você tiver dúvida, faça o que a Thalissa falou, manda as dúvidas para ela, eu... sempre que possível vou responder com toda a fundamentação legal. E é assim que ajuda pessoas, é assim também que se aprende. Eu agradeço pelo convite e espero novos encontros para falar desse tema tão complexo e que tira sono de muitos executivos. Lorivaldo, vamos lembrar o pessoal onde que acha os seus contatos, como que o pessoal te encontra? Sim, a minha rede mais fácil é no Instagram. Lá você pode, eu tenho um link, com todos os meus contatos. É fácil me achar lá. Perfeito. Obrigada.